Olá, hoje eu quis trazer um vídeo diferente. Eu perguntei para o ChatGPT quais são as 20 principais perguntas que uma mulher com trombofilia chega no consultório de um hematologista e faz. E ele me deixou de cabelo em pé aqui, mas eu deixei aqui tudo anotadinho, eu vou mostrar para vocês. Sou a doutora Fernanda, quem não me conhece, quem ainda não acompanha aqui o canal, pode se inscrever. Se você achou isso legal, é só compartilhar. E se você quer que a gente faça alguma pergunta para o ChatGPT, também posso fazer. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, também é só deixar. Primeira pergunta, qual é o risco de aborto? A trombofilia, ela aumenta o risco de aborto, normalmente em torno de 4 vezes do que uma mulher normal. Então, esse seria o risco. Segunda pergunta, qual o risco de parto prematuro? O parto prematuro não é uma coisa que a gente deseja numa gravidez, mas ele pode acontecer dependendo do tipo de trombofilia e dependendo de alguma complicação que você possa ter. Ele é um pouco maior do que na população que não tem nada, mas com cuidado, né? Então, uma paciente que não está tratando, ele é aumentado, bem aumentado. Agora, numa paciente que está em monitoramento, a gente consegue reduzir para quase igual da população normal. 3. Quais são as complicações durante a gravidez? Acho que a principal complicação é a perda do bebê, dificuldade de implantação, a gente tem sangramento, tem parto prematuro. Acho que são essas as principais complicações. 4. Qual é o risco de trombose? Se você estiver usando a profilaxia, normalmente o seu risco é baixo de trombose. Mas se você não tiver, também em torno de 4 vezes, que é a causa aí de aborto, ela entra no bolo trombose, entra mais ou menos no mesmo número, 4 vezes mais do que o da população normal, né? Você pode ter uma trombose superficial, uma trombose profunda, uma embolia e muito raramente a gente tem AVC. Acho que eu nunca tive, graças a Deus, nenhum AVC em gestante que eu estava acompanhando. Mas por conta disso que a gente entra com anticoagulante. 5. Há restrições alimentares? Não. Pode comer o que o seu obstetra liberar, a restrição sempre é por conta dele. 6. Há alguma restrição de atividade física? Como você está tomando o anticoagulante, normalmente a gente recomenda que não faça nada de alto impacto, mesmo que você já esteja acostumada a fazer exercício, né? Que normalmente a obstetra não cancela, mas aí no caso eu costumo pedir para dar uma maneirada. 7. Uso de medicamentos anticoagulantes. Quais são, né? Então, os medicamentos que a gente costuma usar é a enoxaparina, é o principal remédio que a gente usa. Caso a mulher tenha alguma restrição à heparina, tenha feito um HIT, alguma coisa, a gente pode usar o Marevan no segundo trimestre. No terceiro trimestre, daí acho que vai ter que usar a Fondaparinux mesmo, né? Que é o que a gente poderia usar. O resto não está liberado. A gente usa também o antiagregante, que é o AS, então às vezes as pessoas confundem, isso também é uma outra alternativa. 8. Qual é o custo do tratamento? Se você for bancar no privado, o custo é um pouco elevado, você vai gastar aí hoje, em 2023, em torno de 20 a 25 mil pela gestação toda. Quais são as complicações do tratamento? O tratamento é com anticoagulante, então as complicações são do anticoagulante, principalmente queda de plaquetas e sangramento por qualquer causa. Então, são as duas principais complicações. E, claro, a falha do tratamento, que você vai ter uma trombose, que é o que a gente não quer. 10. Qual a necessidade de acompanhamento médico? É frequente? Sim. Se você acompanhar comigo, normalmente eu faço de 3 a 4 consultas, porque eu sei que você está fazendo as consultas com o obstetra, eu entro em contato com ele, monitoro junto. Mas para não ficar indo todo mês, né? Então, se der qualquer coisa, vem antes, mas a cada 2 meses a gente vai monitorando, cada 2, 3 meses. Normalmente chega um pouquinho depois, né? 11. Qual a probabilidade de sucesso da gravidez? Essa é boa porque depois que a gente começa a tratar, a sua chance aumenta muito de ter uma gravidez a termo e com seu bebê nas mãos. 12. Há uma influência da trombofilia na fertilidade? Então, aí tudo depende de como você interpreta a fertilidade. Se você está interpretando a existência de óvulo, não. Mas se você está interpretando a implantação, a manutenção da gravidez, daí sim, porque a trombofilia ela pode interferir nesses aspectos. A necessidade de exames frequentes? Pergunta 13. Normalmente a gente segue o mesmo padrão da gravidez com hemograma, a gente não fica inventando nada, não fica fazendo monitoramento de trombose, faz exame direcionado para a queixa que a paciente tem. Acho que o exame monitoramento é o exame clínico e conversar com a paciente. Essa eu achei péssima, mas enfim. Pergunta 14. Há possibilidade de tratamento alternativo? Dentro da medicina tradicional a gente não tem nenhum tratamento alternativo estudado e validado. Dentro das outras medicinas eu não conheço, então a resposta é não. Essa é muito boa. Qual o nível de estresse emocional da
paciente com trombofilia. Pergunta 15. Ele é bem alto, né? Porque ela já vem de falhas, de tentativas e de medo dessa coisa não funcionar. Fora que tem o estresse da picada, porque incomoda, tem o medo de ter alguma complicação, de ter um problema no parto. Então isso tudo vai levando o nível de ansiedade da paciente. E é por isso que eu faço essas consultas, para tentar trazer essa tranquilidade de estar sendo seguida, de estar sendo monitorada e muito bem cuidada, né? 16. Qual a possibilidade de complicações pós-parto? Existem as possibilidades de complicação, elas são baixas porque a gente está justamente nesse acompanhamento. Então a gente vai tentar planejar o parto, nem que seja um parto normal, mas que a gente vai induzir ao invés de vir, né, de qualquer jeito. A gente pode planejar cesárea, se for o caso, a gente vai suspender o anticoagulante. A gente, quando estiver mais ou menos perto, se estiver ainda tomando antiagregante, também suspende. E se tiver que fazer alguma coisa de urgência, a chance de complicação ela vai ser maior, mas no geral que eu brinco com as pacientes é sempre fazer o ultrassom antes da dose do Clexane, porque se der qualquer problema ainda vai tomar o Clexane, então esse é o melhor caminho. Quais são os cuidados, então, 17, com o recém-nascido? O bebezinho que nasce de uma mãe que está tomando anticoagulante, ele tem uma maior propensão a ter sangramento. Se a mãe tiver plaqueta baixa por conta do Clexane, ele também pode ter a queda da plaqueta, e a gente recomenda que sim faça a vitamina K, que é preconizada. 18. Qual a possibilidade de gravidez de gêmeos ou de outros mais que gêmeos, né? Pela trombofilia não há um aumento de probabilidade, mas sim, como acaba fazendo a FIV, você pode ter gêmeos ou mais, mas não é relacionado à trombofilia. 19. Há alguma influência da idade na gravidez? A idade por si só, ela já é uma predisposição, né? Quanto mais velha, menor a sua chance de ter filhos. E se você tem uma trombofilia, você vai estar potencializando aí sua dificuldade. Então, se você já sabe que tem uma trombofilia e quer muito ser mãe, tenta ser mãe antes dos 35, que é melhor. E a última, quais os cuidados com a saúde após a gravidez? Quando a gente pensa numa paciente com trombofilia, a orientação não é só para aquele momento da gravidez, mas para a vida. Então, todas as situações que aumentam o risco de trombose, cirurgias, viagens, alguns medicamentos, neoplasia. Então, todas essas situações que aumentam o risco de trombose, a gente tem que orientar e vai estar sempre monitorando. O acompanhamento de uma mulher que não é gestante, normalmente eu costumo fazer a cada 1 ano, para ver se teve algum evento, se tem alguma dúvida, ser sempre aquela referência para quando ela precisar fazer qualquer coisa, né? Aí a gente já tá acompanhando mais de pertinho, assim, para entender o que tá acontecendo. Se você gostou desse vídeo, é só compartilhar e eu te espero aí com sugestões aqui sobre dúvidas. Eu achei muito interessante essas perguntas do ChatGPT.